Mosquitos. Criaturas assustadoras que tornam sua vida uma coceira. Você sabia que eles são ainda mais velhos que os dinossauros e podem sobreviver em condições adversas, exceto na Antártica? Sim, essas pequenas criaturas voadoras são extremamente adaptáveis. Aposto que você já encontrou muitas delas e provavelmente deve ter um por aí te procurando, enquanto você assiste a esse vídeo. Agora, sobre o que estamos curiosos é por que eles picam? Por que eles precisam de sangue? Bem, isso vai te surpreender. Das mais de 3.000 espécies de mosquitos existentes, apenas as fêmeas picam seres humanos ou outros mamíferos para sugar seu sangue, e os mosquitos machos sobrevivem apenas com o néctar das frutas e plantas. Isso nos leva à próxima pergunta. Como elas nos encontram? Bem, durante muito tempo pensávamos que elas nos rastreavam com a ajuda da luz, mas aparentemente não. É pelo calor do corpo. Sim, isso mesmo. Elas são atraídas pelo calor do nosso corpo e pelo dióxido de carbono que liberamos enquanto respiramos. Elas podem detectar esse CO2 numa faixa em torno de 20 metros. Uau! Uma espiã, não é mesmo? Fatos revelam que os mosquitos levam cerca de 3 a 4 minutos para encher a barriga. Mas não é muito tempo? Na verdade, uma vez que a barriga está cheia, o corpo processa o sangue e joga fora a água, mantendo apenas os glóbulos vermelhos. E as fêmeas do mosquito podem beber até 3 vezes mais sangue do que seu próprio peso corporal. Uou, isso é um volume tanto! Mas espere, por que elas fariam isso? Elas precisam da proteína e do ferro do sangue para o processo de postura e maturação dos ovos. O processo de sucção do sangue é realmente muito interessante. Você sabia que eles te picam com não uma, não 2, mas 6 agulhas por vez? Quando os mosquitos encontram suas presas, eles se sentam e começam a procurar um vaso sanguíneo para inserir a probóscide. Se eles não tiverem sorte na primeira vez, continuam procurando o vaso sanguíneo até encontrar um. Esta probóscide é composta por 6 agulhas. 2 delas têm bordas em forma de serra, que as fazem cortar a pele humana. 2 agulhas os ajudam a manter o tecido separado um do outro. Uma das agulhas, também conhecida como labro, ajuda a encontrar o vaso sanguíneo. Esta agulha tem mais de 150 receptores para encontrar o vaso sanguíneo exato e, em seguida, eles as usam para sugar o sangue. Uau! Você consegue adivinhar para que é usada a 6ª agulha ou hipofaringe? Esta agulha é usada para cuspir saliva enquanto perfura nossa pele, causando a picada e coceira. A saliva dos mosquitos consiste em mais de 100 enzimas que funcionam como anestésico local e também impedem a coagulação do sangue. Hoje, quase todos os seres humanos são alérgicos a essa saliva do mosquito. Sim, eu disse quase todos. Existem algumas pessoas que não são alérgicas. Que sorte para elas! O corpo humano libera histaminas, um composto químico que causa coceira na pele e inflamação. E os glóbulos brancos, também conhecidos como linfócitos, combatem a saliva que causa protuberância na pele e muita coceira. Quando os mosquitos cospem a saliva, às vezes transferem doenças mortais como malária, zika, dengue, chikungunya, etc., que matam mais de 1 milhão de pessoas. Isso realmente é muito ruim. Aqui está uma dica rápida sobre como você pode se livrar dessas mordidas. Acenda velas com fragrâncias. Cultive algumas plantas ou ervas e mantenha sempre à mão sprays e repelentes. Experimente e você ficará surpreso. Realmente funciona. O que aconteceria se todas as abelhas morressem? Dizem que o mundo acabaria em fogo e outros dizem que acabaria em gelo. Você já se perguntou como o mundo terminaria? Bem, a teoria de Albert Einstein citou: se as abelhas desaparecessem da face da Terra, o homem teria apenas 4 anos para viver. Assustador, certo? Mas é verdade. Mas por que as abelhas são importantes? E o que pode acontecer se todas as abelhas morrerem? É o nosso fim? Os seres humanos ficam confusos sobre as abelhas. Elas podem fazer algo tão doce quanto mel, mas também podem dar uma picada dolorosa. Então, por que elas são tão importantes e o que aconteceria se todas as abelhas morressem? Bem, além da cera e do mel, perderíamos muito mais do que isso. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas no mundo.
Elas são o grupo mais importante de insetos polinizadores, e é assim que elas trabalham. Uma abelha visita uma flor para coletar néctar. O pólen da flor adere ao seu corpo e ela carrega o pólen para outra flor. Parte do pólen vai para as partes reprodutivas dessa flor e o processo de polinização é concluído. Muitas abelhas coevoluíram com essas flores e sim, elas são uma parte fundamental do seu ciclo de vida. Essas plantas provavelmente seriam extintas sem o processo de polinização realizado pelas abelhas. Por exemplo, mirtilos e cerejas dependem das abelhas em cerca de 90% de sua polinização. Esse mecanismo simples é responsável pela produção de 70% de sementes, frutas, vegetais e nozes que consumimos diariamente. Mas não só as plantas dependem das abelhas, animais também. Eles precisam das abelhas para se alimentar. Caso as abelhas desaparecessem, muitas espécies de animais sumiriam. As abelhas são responsáveis pela produção de muitas sementes, nozes, bagas e frutas, que são fonte de alimento para a maioria dos animais. Essas mudanças teriam efeito cascata em nosso ecossistema e impactariam muito nos seres humanos. Um mundo sem abelhas significaria ter que lutar para sustentar a população humana global de 7,8 bilhões. Uma em cada 3 refeições que comemos depende das abelhas. Alimentos que achamos estarem facilmente disponíveis sofrerão uma queda na produção e os supermercados teriam metade da quantidade de frutas e legumes. Desde as mais básicas, como amêndoas, maçãs, brócolis, morangos, pepinos e até algodão, até as sementes de alfafa polinizadas pelas abelhas, usadas na ração de vacas, tudo desapareceria. Imagine que essa quebra na cadeia alimentar possa realmente mudar nosso modo de vida. Para simplificar, como Einstein disse, não há mais abelhas, plantas, animais e não há homem. Assustador, não é? E o mais espantoso é que estamos perdendo abelhas a um ritmo alarmante. Cientistas e apicultores gerenciam colmeias de abelhas e tentam impedir as pessoas de matá-las. A preocupação em proteger as abelhas nunca foi tão alta. Muitas colônias de abelhas estão enfrentando um fenômeno chamado transtorno do colapso das colônias, que significa a morte repentina de uma colônia de abelhas deixando para trás poucas abelhas saudáveis para sustentar a colmeia. Um grande número de abelhas morrem todos os anos e os cientistas acreditam que os humanos devam ser responsabilizados por isso. Excesso de pesticidas, mudanças climáticas, práticas precárias de apicultura e perda de habitat. Todos têm um efeito adverso na população de abelhas. Então, como podemos ajudar? Educando a nós mesmos e a nossa próxima geração sobre as abelhas. Elas não são perigosas. Se alimentam de uma flor e não atacam os humanos até que se sintam ameaçadas. Com o melhor entendimento, aprenderemos a respeitá-las melhor. Vamos cultivar plantas amigas das abelhas. Elas precisam de muitas para sustentar suas colmeias. Também vamos evitar pesticidas e proteger enxames. Caso encontre um, ligue para os apicultores locais. Adote uma colmeia se puder e espalhe a conscientização. Sabemos que as ferroadas podem doer, mas a humanidade realmente precisa desses amigos voadores. Então faça o que puder, mostre à natureza um pouco de amor e a natureza o amará de volta. Responsabilidade, bondade e felicidade de abelha. Você já se perguntou o que uma lata de tomate, barras de chocolate e brócolis têm em comum? Carboidratos? Não. Proteínas? Não. Gorduras? Também não. São insetos? Sim, aqueles mesmos bichos arrepiantes que você tenta manter longe de casa? Isso mesmo. Pois aqui está o que você precisa saber. Insetos ou alguns pequenos pedaços de insetos estão na maioria de nossos alimentos e não há absolutamente nada de nocivo ou perigoso nisso. O quê? Sim, foi isso que você ouviu. Veganos e vegetarianos, vocês provavelmente terão que reconsiderar a ingestão de vegetais, pois o fato é que vocês consomem cerca de meio a 1 quilograma de baratas, moscas, larvas e outros insetos apavorantes escondidos em sua comida a cada ano. Eca! Nossos produtos e alimentos enlatados estão cheios de pequenos insetos. Tudo desde brócolis, espinafre a tomates enlatados podem conter cabeças, pernas, tórax e até insetos inteiros. Como assim? Nesse momento, você provavelmente está se perguntando: como isso é permitido?
Isso é seguro? Bem, o FDA americano tem um manual para níveis de defeitos naturais e inevitáveis em alimentos que não apresentam riscos à saúde humana. Quase tudo que consumimos tem uma certa quantidade de partes de insetos que o FDA considerou aceitável para o consumo humano, incluindo alimentos saudáveis, industrializados, lanches e bebidas. Então tá. Vamos dar uma olhada em fatos ainda mais chocantes. Até 8 partes de insetos são legalmente permitidas pelo FDA em cada barra de chocolate. Isso significaria que ao comer 45 kg de chocolate, você poderia ingerir até meio quilo de insetos. Então, da próxima vez que for comer chocolate, pense 2 vezes. Em 45 kg de pão, você encontraria cerca de 750 gramas de insetos. Os insetos estão até em certas bebidas. Você sabia que até 5% do lúpulo em cada lote de cerveja é inseto? Então, quando você sair para tomar uma gelada, peça ao barman a cerveja mais barata. Em cada lata com capacidade de 100 gramas, são permitidas até 19 larvas e 74 ácaros. Uma fatia desse bolo que você tanto ama contém carmim, um vibrante corante vermelho que é feito a partir do abdômen esmagado de cochonilhas, pequenos parentes das cigarras. Durante séculos, as pessoas consumiram insetos, de gafanhotos a besouros, cupins, lagartas e libélulas. Isso até tem um nome: entomofagia. Quase 2.000 espécies de insetos são consumidas na Ásia, África, México e América do Sul. Isso inclui 235 espécies de borboletas e mariposas, 344 de besouros, 313 de formigas, abelhas e vespas, 239 de gafanhotos, grilos e baratas, 39 de cupins e 20 de libélulas, além de cigarras. Alguém chame o exterminador! Agora vamos ver alguns dos benefícios de consumir esses insetos dos quais estamos fugindo. Os insetos são uma fonte de proteína mais sustentável para a crescente população em todo o mundo, ao contrário das fontes de proteína mais amplamente aceitas. Além da proteína, os insetos também são uma grande fonte de energia, rica em gorduras, fibras, vitaminas e minerais. O risco de transmitir doenças ou vírus, como a gripe suína, diminui, já que os insetos são geneticamente muito diferentes dos humanos. O impacto ambiental do cultivo de insetos para alimentação é muito menor do que da pecuária, pois eles produzem menos gases de efeito estufa e requerem 95% menos água. 80% do corpo de um grilo é comestível, em vez de apenas 40% do corpo de uma vaca e 50% do corpo de uma galinha. Portanto, o fato é que os insetos podem ser a melhor maneira de alimentar nossa crescente população, que aumenta num ritmo alarmante. A demanda por proteínas à base de carne também está aumentando. Se todos começarem a comer tanta carne quanto os americanos, isso exigiria mais área do que é existente no planeta. Bem, se você superar o fato ECA, poderá fazer uma escolha inteligente adicionando alguns desses insetos à sua dieta. O que você acha? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se e clique na campainha para não perder os vídeos mais recentes. Até a próxima e aproveite suas insetitosas refeições. Você já se perguntou como seria uma prole de uma girafa e de um elefante? Por mais estranho que possa parecer, há 2 híbridos no reino animal que são espécies tecnicamente separadas, mas geneticamente semelhantes o suficiente para serem capazes de procriar juntos. E aqui estão os top 5 animais híbridos bizarros. Número 5. A mula. Você provavelmente já ouviu falar de uma mula, mas você sabia que ela é, na verdade, a cria de uma égua e de um burro? É isso mesmo, é o nosso primeiro animal híbrido. Se você olhar para uma mula, pode confundi-la com um burro. Eles são muito parecidos. Elas são criadas domesticamente devido à sua maior paciência, sua rigidez e a longevidade em comparação com as suas mães, éguas, e mais inteligente que seus pais burros. Número 4. O cão-lobo. Os cães, e particularmente os lobos cinzentos, são incrivelmente próximos geneticamente. Estes cães-lobos são, na verdade, muito comuns e voltaram a ser utilizados há pelo menos 10.000 anos, quando foram usados pela primeira vez na caça aos mamutes de Wooley. Muitas raças de cães populares hoje, incluindo o pastor alemão, tiveram cães-lobo como parte de sua evolução. E os cães-lobos, por serem mais fáceis de treinar do que os lobos selvagens, são frequentemente usados em filmes de TV para retratar seus antepassados lobos. Número 3. O gato savana. Esta espécie de gato de aparência exótica é um cruzamento entre o gato doméstico médio e um serval,
que é um gato africano selvagem de tamanho médio. Apesar de parecer uma espécie selvagem, o gato de savana é de fato considerado um gato doméstico, com filhotes disponíveis para venda em todo o mundo. Número 2. O Wolfen. Esta entrada em nossa lista é incrivelmente rara. O Wolfen é a prole de um golfinho roaz e de uma falsa baleia assassina macho. Agora, o que vejo você perguntar é: o que é uma falsa baleia assassina? Bem, uma falsa baleia assassina é tecnicamente um membro da família dos golfinhos e compartilha muitas características com a mais comumente conhecida baleia assassina, ou orca. Número 1. O ligre. O número 1 da nossa lista é literalmente o maior grande felino do mundo. O ligre é uma prole entre um leão e um tigre fêmea. Vejam só este cara. Hércules, o ligre, é oficialmente reconhecido como o maior gato do mundo, com um peso incrível de 922 libras. A criação de ligres é um tanto controversa, pois esses nunca existiriam na natureza, devido ao fato de que leões e tigres não compartilham o mesmo habitat. Na verdade, eles vivem em continentes completamente diferentes. Então aqui estão os top 5 animais híbridos. Se você acha que há algum híbrido óbvio que nos escapou, nos avise na seção de comentários. De seu parceiro de viagem mais legal ao seu amigo favorito, os cães são realmente os melhores amigos do homem. Mas você realmente conhece o seu melhor amigo? Vamos te contar alguns fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre seu cachorro. Para começar, você sabia que os cães são descendentes dos lobos? Sim, vamos aprender um pouco mais. 1. Caminhadas matinais são importantes para eles, especialmente as longas. Bem, temos certeza de que você já se perguntou por que eles demoram tanto para encontrar um lugar para fazer cocô. Pesquisadores descobriram que os cães, quando observados soltos, sem guia em um ambiente livre, fazem cocô em alinhamento com o campo magnético da Terra. O que significa que eles preferem fazer cocô no eixo norte-sul, evitando o eixo leste-oeste completamente. Não se sabe o porquê, por isso, um outro estudo está sendo realizado sobre a preferência deste hábito engraçado. 2. Quem pode resistir ao olhar deste cachorrinho? Bem, no momento em que um humano olha para ele, o olhar de um filhote instantaneamente libera o hormônio do amor, ocitocina. Provavelmente é por isso que nos derretemos e nos apaixonamos profundamente por eles. Um fato mais interessante sobre os olhos deles é que a natureza tem sua própria maneira de protegê-los. Os cães têm uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, que pestaneja para frente e para trás para proteger os olhos e mantê-los limpos. 3. Castrar um cão com certeza aumenta a sua vida e controla a população canina, motivo pelo qual é preferido por muitos donos de cães. No entanto, você já pensou no que poderia acontecer se você não castrasse sua cadela, seu cachorro ou sua prole? Em reprodução constante, você poderia literalmente ter uma casa cheia, com 67 mil cães, em apenas 6 anos. Uau! Isso sim seria uma grande família. 4. Observar um cachorro reagir a sons estranhos com o movimento de sua orelha pode parecer engraçado, certo? Bem, você sabe como eles fazem isso? É realmente super fácil para eles. Um cão tem mais de 12 músculos separados que controlam o movimento de suas orelhas, fazendo com que seja todo ouvidos, de onde quer que o som venha. Isso explica eles não gostarem de trovões, provavelmente porque o som amplificado machuca seus ouvidos sensíveis. 5. Ouvimos dizer que anjos não têm asas, mas sim bigodes. Isso é super fofo, não é? Mas por que os cães têm tantos bigodes? Os encontrados na área do focinho, acima dos olhos e abaixo das mandíbulas são sensíveis ao toque e são chamados vibriças. Eles são tão sensíveis que podem sentir a menor mudança no fluxo de ar. 6. Os cães possuem uma imensa quantidade de energia que os mantém alertas e ativos a qualquer hora do dia. Mas como eles suam? Bem, os cães, ao contrário dos humanos, suam apenas nas áreas que não têm pelo, ou seja, suam pelo nariz e pelas patas. 7. Muitas vezes achamos que nosso cachorrinho pode ficar com medo do escuro. Mas aqui está um fato interessante. Os cães realmente podem ver no escuro, com a ajuda do tapetum lucidum, uma membrana semelhante a um espelho nos olhos dos cães. 8. Os cães têm um instinto para detectar doenças humanas e doenças como o câncer. Mas como?
As células cancerígenas liberam diferentes resíduos metabólicos, diferentemente das células saudáveis do corpo humano. E é aí que os cães podem perceber, simplesmente cheirando a respiração de um ser humano. 9. Todos nós já ouvimos cães uivar olhando para a lua. Bem, achamos que é porque eles gostam da lua. No entanto, é possível que eles uivem devido à sua atração gravitacional. Ela pode impedir que o cão durma e deixá-lo inquieto, fazendo com que uive. 10. Quando seu pet fica ao lado de seus pés, você adora, não é? Mas há um significado nesse gesto. Segundo pesquisadores, é assim que um cão se empodera sobre o seu humano e assume o papel de protetor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e clique no sininho para receber notificações.